Que o Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós, nesse fim de manhã que nós estamos vivendo aqui, no finalzinho desta manhã. Hoje nós estamos aqui para ouvir o evangelho conhecido nosso, em que Jesus ensina para os discípulos a oração do Pai Nosso. Ele começa falando que não é para multiplicar muitas palavras, como os pagãos, que pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Eu lembro que teve um dia, num contexto que eu vivi, que eu falava para a pessoa, olha, mas não pode ser assim, né? A gente faz isso tantas vezes, até com mãe e com pai. Eu falava, não, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Né? Pedindo. E às vezes nós temos a intenção que é a intensidade ou o volume da nossa oração que vai fazer a diferença. É claro que rezar com vigor, com força, com amor, em alguns momentos até de forma mais exaltada, porque nós estamos num ambiente, num clima de oração que nos propicia isso, tem sentido para fortalecer a nossa intenção, para que o nosso corpo, alma e espírito rezem juntos para o Senhor. Aqui Jesus está questionando um pouquinho que nós precisamos, além de ter o empenho da oração, a insistência, a perseverança, termos a estratégia. E uma das grandes estratégias é saber com quem estamos falando. Sabe aquela pergunta que às vezes é dosada de um grau de orgulho, que as pessoas dizem assim, você sabe com quem que você está falando? Então, quando nós falamos com Deus, nós precisamos ter essa noção. Ele não age com orgulho diante de nós, ele não age com prepotência, mas com onipotência, quer dizer, ele pode todas as coisas. Se nós sabemos disso, quando a gente reza, a gente abre o coração para aquilo que ele pode fazer. E aí a gente tem que se perguntar, eu quero o que Deus quer ou eu quero apenas a minha vontade? Eu quero tudo que Deus pode dar ou eu quero aquilo que Deus quer dar para mim, que vai fazer meu bem? Nesse sentido, a oração do Pai Nosso, ela começa com um louvor a Deus, né? Pai Nosso, Tu estás nos céus, Pai de todos nós, não é Pai meu, Pai nosso, dos irmãos, seja feita a vossa vontade. Quando a gente chega nessa parte, aí complica um pouquinho, né? Seja feita a vossa vontade. É a capacidade que nós precisamos ter de orar com estratégia, com confiança de que Deus pode mudar todas as coisas, mas também com a submissão à vontade dEle. A fé, a oração, realmente move a mão de Deus. Porque nós, quando a gente reza, a gente se abre à sua graça e algumas circunstâncias acontecem para nos proteger, para agir em nós. A ação do Espírito Santo muda a dinâmica da nossa vida, abre os horizontes, eu dizia hoje, né? Expande a nossa visão. E nesse sentido, nós queremos sim, pedimos a Deus, Senhor, se for possível, realize em nós a Tua vontade. É o que Jesus pedia. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Para Jesus, era necessário ali a sua morte. Mas nós lembramos que Jesus realizou tantos milagres e sinais, até mesmo o primeiro nas bodas de Caná, a princípio não era para acontecer. Mulher, minha hora ainda não chegou, Jesus disse para Maria. Aí por fim, Maria só diz o melhor conselho que ela podia dizer, então façam o que meu filho disse. E a gente sabe que a partir daí acontece uma mudança de perspectiva e de direção. A nossa oração tem essa força e esse poder. Não é só uma força psicológica, eu vou pedir, eu vou conseguir, não é só pensamento positivo. Seria muito simples se fosse assim. Resolveríamos tantas coisas. Mas rezar com estratégia e com fé significa que a nossa oração se submete sim à vontade de Deus, mas que a gente confia no que Ele pode realizar. Eu até costumo dizer que a gente precisa aprender a rezar como vitoriosos. Não é que a gente vai vencer em todas as situações, mas se Deus está fazendo a vontade dEle na nossa vida, olhando por essa perspectiva, mesmo aquilo que parece uma derrota para nós, é uma vitória em Deus. E aí a gente compreende melhor. E às vezes a gente reza como derrotado. Um exemplo, nós vamos dormir à noite e a gente começa assim, Senhor, me ajuda, porque amanhã eu tenho que fazer isso e isso, eu não vou dar conta, eu não estou aguentando mais, me ajuda. Mas eu estou pedindo para Deus me ajudar e estou falando que eu não vou aguentar, estou falando que eu não dou conta. Então, que sentido está tendo a minha oração? Minha oração precisa ser numa outra dinâmica. Senhor, me ajuda. Está difícil? Sim, não vamos negar. Mas eu sei que com a Tua graça eu posso vencer. Eu sei que amanhã vai ser melhor que hoje. Eu confio, eu estou rezando porque eu confio. Não estou rezando para proclamar o que eu já sei. Estou rezando para proclamar o que eu confio. E a oração do Pai Nosso tem uma outra parte que é importante a gente lembrar, porque a gente fala, seja feita a vossa vontade, mas depois a gente começa
num outro contexto mais prático da nossa vivência, vamos dizer assim, da oração colocada em ação, em prática. O pão nosso, de todos, não é o pão meu, o pão nosso, que pertence a todos, de cada dia nos dai hoje. Quer dizer, nos dá aquilo que nós precisamos para hoje. Aquilo que nós precisamos para hoje. Cada dia basta o seu cuidado. Perdoa as nossas ofensas. Tanto que a única coisa que Jesus retoma para falar, depois da oração, é: vocês precisam perdoar uns aos outros. A oração vai ter mais eficácia se o perdão for realidade na nossa vida. A oração vai ser mais força se a vida de reconciliação acontecer entre nós. Por isso o Pai Nosso é a oração mais perfeita, é modelo de toda oração. Porque é uma oração que envolve os irmãos, as necessidades reais da vida, envolve o perdão, a fraternidade, e envolve a submissão à vontade de Deus e a confiança de que Ele é Pai, então é amor, é Senhor, e de que tudo, em tudo, nós precisamos santificar o nome dEle, com as nossas atitudes. Que o Senhor nos ajude a viver esta oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.